Olá, gente. Sejam bem-vindos. Mais uma aula aí de flexão, né? Nossa aula 2 do curso de Mecânica do Sólido 2, do Sólidos 2, perdão. Eu sou o professor Mauro, né? Da UFOPA. E essa é mais uma aula para engenharia. Bom, o assunto da nossa aula hoje é flexão assimétrica ou flexão oblíqua. Geralmente a gente vai ouvir falar flexão oblíqua, tá bom? Então a gente vai tratar sobre isso. Quando é que isso acontece? Isso geralmente vai acontecer quando eu tiver carregamento do tipo inclinado, no caso, né? Imagina que a gente tem um plano inclinado aqui, igual lá da física, né? E tem um corpo aqui, um corpozinho, esse corpo amarelo aqui, um bloquinho. E esse bloco tem um carregamento, né? Tem uma força, peso, que está apontado para baixo, né? Ou para o centro da Terra, né? Para ser mais certo, para ser mais específico. E esse carregamento P, ele é dividido em duas componentes. Uma componente que vai ser normal, né? A superfície, que é normal, a 90 graus. E uma componente que é paralela à superfície, né? Paralela vai ser 0 grau. Tá bom? Então, toda vez que eu tiver esse carregamento, eu tenho um carregamento que a gente vai chamar do tipo assimétrico, né? Porque vai gerar sempre componentes dessa, que são produto dessa força resultante, que no caso o P. Então, isso aqui era só para lembrar lá da física, coisa que você já conhece. Então, onde que a gente vai ter isso na engenharia? Toda vez que a gente tiver peças que são inclinadas, né? Por exemplo, imagina que a estrutura de um telhado, né? Um exemplo. E esse telhado tem os caibros, né? Seriam essas peças. Essas peças elas transmitem cargas na vertical, né? Nesse sentido, beleza? Então elas têm um peso que sempre estão apontando para baixo, como se fosse a nossa força peso aqui, beleza? E essa peça aqui embaixo, que apoia ela, né? Por exemplo, aqui a cumieira, essas duas aqui que chamam de terça, são vigas. Bom, são vigas. E essas vigas funcionariam como se fosse o plano inclinado, certo? Funcionaria como plano inclinado. Então, os caibros seriam o bloco, só trazendo a analogia, e as terças, né? As terças e as cumieiras seriam o plano inclinado. Então, se essas terças, né, essas vigas aqui, elas funcionam, terças são vigas, elas funcionam como planos inclinados, elas vão ter esse tipo de carregamento. Tá bom? Então, se tem esse tipo de carregamento, né, vigas são peças que trabalham a flexão, né? A gente já aprendeu na outra aula, que é a flexão do tipo simples ou flexão normal, e a gente já descobriu como é que calcula isso. Então, a gente vai tentar aplicar aqueles conhecimentos aqui, só que agora essa peça está inclinada, note, né? Note que ela está inclinada, né? Por exemplo, o eixo seria assim, né? Os eixos que passam pelo CG dela. Seria mais ou menos assim, né? Então ela está inclinada. Onde que vai acontecer isso, esse carregamento? Toda vez que eu tiver peças inclinadas, eu vou ter um carregamento tipo oblíquo. Então essas peças aqui, por exemplo, são responsáveis por sustentar essa estrutura que está em cima. Não sei o que que é. Pode ser um porto, um pia, né? Alguma coisa suspensa sobre a água. E essas estacas aqui, elas são inclinadas. Então, se elas são inclinadas, elas têm um carregamento assim ao longo do eixo delas. Digamos que seja esse, né? Estou chutando aqui, digamos que seja assim de compressão. Se elas são inclinadas, vai ter uma componente, né? A seção delas é nesse sentido. Então, vai ter uma componente que vai estar atuando assim, né? Nesse sentido. E essa aqui também é uma componente. Então, o que que produz isso? É um carregamento na vertical, né? Que está aqui para baixo. Deixa eu fazer de outra cor. Então, digamos que seja um carregamento para baixo assim, né? Digamos que esteja reto aí, preto. Então, seria o carregamento que essa estrutura aqui de cima, né? Por exemplo, toda essa estrutura transmite para a fundação. Então, o carregamento, metade vem para cá, digamos assim, e a outra metade vem para cá, para essa outra estaca, né? E divide entre todas as que tem aqui, um exemplo. Então, esse carregamento vertical, quando ele é transmitido para essa barra, né? Essa barra aqui, que seria a estaca inclinada, ele é dividido em duas componentes, né? Que a gente pode trabalhar assim. E essas duas componentes vão gerar flexão nessa barra. Então, se elas geram flexão
devido a esse carregamento e devido a esse, é uma flexão do tipo composto, tá? Aqui embaixo é o mesmo esquema, só que é uma vista de elevação, né, no caso, aqui, ou então um corte. Tá bom? Mas seria essa parte aqui de cima, só para exemplificar. Então, levando em conta esse tipo de situação, vamos analisar um caso aqui. Imagina essa imagem aí, né? Tem alguém, alguém não, uma turma grande, né? Cheio de chapéu aí para proteger do sol, uma turma de carpinteiros está produzindo um galpão de madeira, né? Já construiu as paredes e agora está fazendo o telhado. Então esse telhado, ele tem um carregamento inclinado, semelhante ao que a gente viu ali. Então vamos nos atentar a essa parte que eles estão sentados, que seria o ripamento aqui, né? Que vai ser responsável por apoiar as telhas. Então digamos que eu fiz aqui um esqueminha, digamos que essas peças aí que apareceram agora, né, sejam ripamento, né? Eu não fiz todos, mas só alguns. Então esse ripamento ele está nesse sentido. Ele está apoiado sobre outra coisa, né? Outras peças, que seriam os caibros, aí os caibros estão apoiados nas terças e tudo mais. E assim a carga vai se distribuindo, né? Vai sendo repassada entre as peças. A gente já aprendeu que quando eu tenho peças inclinadas e o carregamento é na vertical, eu vou ter componentes desse carregamento atuando nos eixos locais da peça. Então a gente teria algo semelhante a isso. Ó. Então cada uma dessas ripas teria esse carregamento na vertical. Esse carregamento na vertical, ele pode ser decomposto, né? Pode ser decomposto. Coloquei aqui de novo, peguei só a seção, essa parte. Ele pode ser decomposto em duas componentes que estão atuando ao longo dos eixos da barra, né? Quando eu falo os eixos, é essa parte aqui tracejada. Então, o eixo da barra seriam os eixos locais. Digamos que aqui fosse o eixo Z e aqui fosse o eixo Y, tá bom? E aqui seria a carga. A carga está apontando para baixo. Então, surgiria uma componente ao longo de Y e uma componente ao longo de Z, né? Então, essas duas componentes seriam responsáveis por produzir deformações e flexões nessa seção em torno dos eixos locais Y e Z. Então, ficaria algo semelhante a isso, no qual eu substituo essa carga aqui, ó, essa carga aqui, que a priori aqui ela está preenchida e aqui ela está tracejada, né, como se ela não existisse mais, e passo a usar só as componentes. Então, a gente vai analisar o efeito dessas componentes na seção, tá bom? Nessa seção aqui. Nesse caso, que é uma seção retangular, mas esse comportamento vale para qualquer seção, tá bom? Então, vamos lá. Seja aquela seção que eu te mostrei agora, só que a gente já só arrumou ela aqui, tá? Só colocou ela na vertical e na horizontal para ficar fácil. Do qual a gente tem um carregamento para baixo, né, que produz duas componentes ao longo dos eixos, né? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Vou deslocar essa componente para ficar alinhado com o eixo, a gente pode fazer isso, não tem problema. Ela gera o mesmo efeito do que estava, então só para ficar simplificado. E esses carregamentos, eles vão produzir efeitos, né, de flexão na viga. Então, seja primeiro para esse carregamento na vertical aí, que tá não vamos falar vertical, né? Mas ao longo do eixo Z, porque a gente sabe que essa peça ela tá inclinada, né? Então, ao longo do eixo Z, a gente teria uma viga nesse sentido, né? Com vários carregamentos desses aí, né? O carregamento distribuído, né? Que seria aquele peso das pessoas ou o peso das telhas. E isso vai gerar uma deformação na peça, né? E o mesmo comportamento que a gente está tendo aqui, ó, ele vai ser percebido, então ele vai ser aplicado para esse carregamento. A gente só vai mudar. Note, olha a seção aqui da peça, como ela está. Seção bem aqui nessa região. Então, note que ela está nessa parte, essa seção. Então, essa seção, ela é retangular, o vertical é o eixo Z e o horizontal é o eixo Y. Beleza? Quando a gente vai passar para a próxima, note como a seção ficou. Agora a seção está deitada. Então é como se eu estivesse analisando cada carregamento separadamente. Eu só virei aqui para ficar fácil o entendimento e esse entendimento ficar semelhante ao que a gente teve na aula passada, né? Que a gente aplicou um carregamento nesse sentido ao longo do eixo da viga e calculou as tensões. A gente deduziu aquelas fórmulas para isso. Então, a gente vai aplicar as mesmas fórmulas aqui, só que agora levando em conta esses dois efeitos, né? A gente vai chamar isso aqui de superposição dos efeitos. Então, é como se a gente estivesse analisando esse caso aqui primeiro, do carregamento ao longo do eixo Z, né?
Eu teria essa parte aqui, essa viga, e calculasse o diagrama de momento fletor. Digamos que fosse uma viga bem apoiada, aí só para a gente fazer um diagrama e você perceber como os momentos estariam aplicados. Então, aí eu teria um momento em torno do eixo Y, né? Ele está, por isso que está MY aqui, é um momento que aplica em torno do eixo horizontal, beleza? E no outro caso, eu teria em torno do eixo Z. Então, o que a gente aprendeu na outra aula? Que tensão é o momento vezes uma distância dividido pelo momento de inércia. Então, se esse momento é em torno do eixo Y, eu tenho que pegar a inércia, né? Em torno do eixo Y, momento de inércia em torno do eixo Y. Então, se aqui for Y, é, se aqui for, se aqui for Y, se aqui for Y, aqui tem que ser Y. E esse Z sempre vai ser a altura da seção que eu quero calcular, onde eu quero calcular o ponto de máximo, né? Por exemplo, tá vendo esse Z bem aqui, ó? É esse Z. Se eu quiser calcular o máximo tensão, vou pegar na borda. Se eu quiser calcular aqui, aí o Z já é um pouco menor, aqui já é outro Z, certo? E assim vai. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa para o MZ, aí que agora o momento é em torno do eixo Z, analisando essa seção, olha aqui a seção como tá. Agora o eixo Z horizontal, né? O eixo Z horizontal, nessa seção, eu tenho um momento em Z, eu vou usar exatamente a mesma fórmula, só vai mudar aqui os dados de entrada. Só que agora eu vou ter o momento em torno do eixo Z, né? O momento de inércia em torno do eixo Z, e a altura tem que ser Y. Vai ser esse tamanho aqui, ó. Tá? Como a gente quer calcular sempre as máximas, a gente vai calcular sempre nos pontos mais afastados da linha neutra. Já aprendeu o que é a linha neutra, né? É o ponto, ou então é a região do quais as tensões normais, né? Esse sigma aqui, ó. Sigma é a tensão normal. É igual a zero, né? Então, sabendo disso aí, ó, a gente sabe que esse efeito desse carregamento, ele atua ao mesmo tempo. Eles são as componentes daquela peça. Então, o que a gente vai fazer? A tensão provocada num determinado ponto, ela vai ser efeito dessas duas condições. Então, por exemplo, se eu quiser calcular, ó, qual é o momento, qual é a tensão normal aqui nesse canto, né, que eu estou marcando. Qual é a tensão normal? Vou fazer de outra coisa que não dá dando para ver. Se eu quiser saber, ó, qual é a tensão normal aqui nesse canto? Esse canto tem um efeito desse momento MZ, né? Quando eu estou aplicando essa carga. E ele é o mesmo, digamos que seja esse mesmo canto aqui, ó. Ele também tem um efeito do MY. Ele também tem um efeito do MY. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar os efeitos, né? O efeito desse carregamento e o efeito desse. Então, é a fórmula da flexão que antes era separada assim em parte, né? A gente vai somá-las, né? Vai somar assim. Então, o que acontece? A gente vai ter uma equação levando em conta as duas situações, ó, como se eu tivesse isso aqui atuando ao mesmo tempo. Então, tem uma viga que tem um carregamento nesse sentido, um carregamento nesse, gera um diagrama de momentos, né? Ao longo de eixos diferentes, né? Ao longo de eixos diferentes, e vão gerar duas parcelas da equação, né? A primeira parcela devido a um momento y e a outra parcela devido ao momento z. Note que é sempre oposto, né? Se eu estou trabalhando com y aqui, ó, a distância vai ser no outro eixo, né? Então, se aqui é y, aqui tem que ser z. Se aqui é z, aqui tem que ser y. E esse mais ou menos a gente já aprendeu que é para saber se vai ser uma tensão de compressão ou de tração. O que vai indicar isso para a gente? Se vai ser tensão de compressão ou de tração, vai ser o valor do momento, né? O sentido do momento que vai atuar isso, né? Então, onde que aparece isso mais? Sempre vai aparecer, perdão, sempre vai aparecer esse tipo de carregamento, essa flexão assimétrica oblíqua, quando eu tiver carregamentos inclinados. Por exemplo, rampas e escadas, isso aqui também acontece, tá bom? Então, tá aqui um exemplo, né? Tipo, carregamento dessa escada, né? Digamos que não tivesse os degraus fossem lisos, a gente teria um carregamento, uma componente na horizontal e uma componente na vertical devido a esse carregamento normal que aparece aqui. Beleza? Por quê? A gente sabe que o peso da escada, né, tá para baixo, né? Por exemplo, se fosse uma pessoa aqui, outra pessoa, imagina que a escada estivesse lotada, que nem um shopping.
né? Todo mundo. Então, se a escada está totalmente carregada, ela gera um carregamento normal, um carregamento vertical que vai gerar um esforço normal aqui nessa barra. Qual das vigas que eu te apresento? O esforço normal é que atua ao longo do eixo. E esse esforço normal, quando ele é transmitido para essa viga, que seria o apoio, como se for um apoio aqui do segundo gênero, ele vai ter uma reação na vertical e uma reação na horizontal. Então, essas reações na horizontal e na vertical vão produzir algo semelhante ao que a gente está vendo aqui, ó, né? Vai produzir um diagrama de momento fletor nesse sentido aqui, que nem de laranja, e um sentido verde. Então, se tem dois carregamentos atuando simultaneamente naquele elemento estrutural, naquela viga, a gente vai ter uma flexão do tipo oblíqua, certo? Ou assimétrica, do qual a gente vai calcular dessa forma aqui, beleza? Então, a gente vai precisar encontrar os momentos Y e o momento Z, que são os momentos que estão atuando em torno dos eixos, né? Que passa pelo CG da peça, né? Se for um material só, já aprendeu isso, beleza? Então, você vai ter um momento aqui, atuando aqui, e um momento aqui, mas eu não estou levando em conta esse sentido aqui, tá, gente? Mas seria algo do tipo, tá? Então, eu não me atentei aqui aos sentidos, beleza? Então, pode ser que esteja diferente aqui. Não vamos analisar isso agora, mas teria um momento em torno desse eixo e um momento em torno desse outro, beleza? Como é que a gente vai aprender a calcular esses momentos? Os momentos eles são representados na seção por uma seta dupla, né? E o sentido do giro do momento ele é dado pela regra da mão direita. Então, o que a gente vai fazer? A gente sempre vai colocar aqui o polegar no sentido das setas duplas, né? Então, veja, tá aqui uma mão, né? Aí o sentido da seta dupla tá para cima, então o polegar tá para cima. E o giro dos teus outros dedos em torno do eixo que forma o polegar vai ser o giro do momento. Então, veja, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o giro do momento tem que ser esse aqui, ó, certo? Então, o que esse giro desse momento faz? Ele comprime o lado direito, né? Lembra? Que onde o momento entra a região que está comprimida. Então, esse momento aqui na vertical, ele comprime o lado direito da peça, né? E traciona o lado esquerdo. Aí a mesma coisa aqui para baixo. Olha a seta aqui para onde está. Vou colocar o dedo nesse sentido, né? Olha a seta para onde está. Olha a seta para onde está aqui. Vou colocar o dedo nesse sentido, beleza? E os outros dedos vão dar o giro. Então, o giro aqui, ó, terá esse sentido, né? Vai comprimir a parte de baixo da peça e tracionar a parte de cima. E esses dois momentos, né? Ele tem um momento resultante. Igual como a gente aprende a calcular a força resultante lá na mecânica, né? Ele vai ter um momento aqui, ó, resultante. E esse momento resultante vai ter um sentido também. Aí a mesma regra. Põe a mão direita com o polegar no sentido das setas e a gente vai encontrar o giro. Beleza? E a gente vai encontrar o giro. A gente já sabe como encontrar isso aqui, né? Então o que, que vai ser? Seja esses dois momentos aqui, né? Se ele ser uma componente vertical e uma componente horizontal, eu posso transformar num triângulo retângulo e calcular pelo teorema de Pitágoras, né? Qual seria a resultante, né? Resultante M. Beleza? Então, veja bem. Então, aqui se eu tenho M, eu teria M, Y, né? Seria o quê? M cosseno de θ. E o Z seria M seno de θ. Pela mesma regra que a gente aprendeu lá em mecânica. Beleza? Qualquer coisa, dá uma olhada lá que eu ensino isso aqui com mais detalhes lá. Então, veja bem. O que a gente vai precisar encontrar? A gente vai precisar saber desse tipo de mecanismo para calcular a posição da linha neutra, né? A gente sabe que a posição da linha neutra, no caso de flexão, né, reta ou normal, ela passa pelo centro de gravidade. Só que nos outros casos, a gente tinha só um momento, né? Ou o momento era em torno do eixo Y ou em torno do eixo Z. E a linha neutra passava ao longo desse eixo. Como aqui eu tenho dois momentos atuando simultaneamente, né? Que seria esse vermelho, ou então o momento inclinado, a linha neutra também vai ser inclinada. Só que ela continua passando ainda pelo centro de gravidade, ou então pelo centro de gravidade da seção. Então, note que essa linha neutra que eu passei foi uma linha neutra arbitrária, né? E ela continua passando pela seção. O que a linha neutra divide? Né? Ela vai dividir a região comprimida da região tracionada. Então, quer dizer que tudo que está à direita dessa linha tracejada, né, seria comprimido. Um exemplo, né? Seguindo em direção ao momento aqui. Tudo que está à esquerda ou acima aqui da linha tracejada estaria tracionado.
Então, primeiro a gente vai ter que calcular qual é essa orientação, porque ela vai ter uma angulação aí, né? Que ângulo é esse bem aqui? Não sei, vamos ter que calcular. Então, a gente vai partir da premissa que esse ângulo alfa aqui, ó, que apareceu, a gente vai ter que calcular ele em função de algumas orientações. Vamos lá aprender. Né? Então, a gente sabe que a fórmula da flexão oblíqua é a soma das duas partes, né? Então, vai ter isso. A gente também sabe que na linha neutra a tensão é zero. Então, a gente vai pegar essa situação aqui igual a zero. Aí, aqui, note que eu coloquei um sinal negativo e um sinal positivo. Por que eu fiz isso? Olha para cá. A linha neutra ela sempre vai dividir a peça assim inclinada, certo? Sempre vai dividir a peça inclinada. Então, seja o MY, se a gente analisar a linha neutra aqui nesse ponto que eu marquei, o MY ele comprime a parte de baixo, né? Então, ele seria negativo, tá vendo? Negativo. E o MZ, ele comprime a parte direita, né? E como a gente está na parte esquerda, ela está tracionada, então ela ficaria positivo. Então, toda vez que a linha neutra na flexão oblíqua, essa parcela vai ficar uma parte negativa ou uma parte positiva. Aí você me pergunta, eu poderia analisar aqui essa parte? Poderia. Aí só ia trocar os sinais, né? Se fosse aqui nessa parte, por exemplo, na parte superior, aqui, imagina que eu estou analisando esse ponto aqui agora. Né? Se fosse nessa parte, ó, o que acontece? O momento em torno do eixo Y, ele comprime a parte de baixo, então ele está tracionando a parte de cima, então essa parte aqui seria o positivo. Né? Vou fazer aqui. E o MZ está comprimindo essa outra parte. Então, essa parte aqui seria negativa. Então, tanto faz aqui, ó, qual que eu vou colocar positivo. Sempre vão ser opostos, tá? Então, nesse sentido, eu te colocou menos aqui, só para facilitar. Esse ângulo alfa, que está bem aqui, é o mesmo ângulo alfa que está aqui, ó. Tá? Nessa região. Beleza? Só para facilitar. Ele sempre vai sair da onde está saindo o ângulo θ, vai sair o ângulo alfa, é uma orientação. Então, veja. Então, reescrevendo isso aqui, né, passando essa parcela aqui, ó, para o outro lado da equação, passei essa parcela aqui para o outro lado da equação, ela vai ficar positivo. Então, ficou desse jeito. Tá vendo? Então, ó, veja. Vou manipular aqui essas coisas. O que eu fiz? Eu deixei o Z aqui, trouxe o Y, né? E passei essa parte aqui, ó, para o outro lado. Quando eu passei para o outro lado, ela inverte, né? O MY vai para baixo e o IY vai para cima. Então, veja. Ela ficou invertida aqui nessa região. Né? E o Y está aqui em cima, ele passou para baixo. Então, note que essa parte aqui, ó, gente, ficou Z sobre Y. Se a gente encontrar aqui, ó, esse Z sobre Y aqui, que são as coordenadas da linha neutra, né, desse ponto aqui que a gente está calculando, note que isso aqui tem um triângulo, né? Por exemplo, aqui tem um triângulo. Tá vendo um triângulo bem aqui, essa parte? Esse é um triângulo retângulo. Então, se a gente quiser calcular a tangente desse ângulo alfa, basta fazer o quê? Dividir Z por Y. Né? Z por Y. Então, teria tangente de alfa, Z por Y. E o MZ e o MZ e o MY, olha o MZ aqui, o que ele vale. O MZ vale M seno de θ. Então, apareceu aqui M seno de θ. E o MY vale M cosseno de θ. Tendo essas duas, substituindo essa coisa, eu posso cortar esses M's, porque eles são iguais, né? E transformar essa parte aqui, ó, que é o Z sobre Y, na tangente de alfa, que é o que a gente descobriu bem aqui, ó, na tangente de alfa. Então, ficando assim a equação final. Então, quer dizer que a posição da linha neutra, que vai ser, ó, dada em função do ângulo alfa, ó, dada em função do ângulo alfa, vai ser o momento de inércia y sobre o momento de inércia z, dividido pela tangente de θ. Note que o que vai balizar essa direção sempre vai ser a tangente de θ. Então, veja bem. Por exemplo, deixa eu mudar aqui a caneta. Vou colocar aqui de azul. Então, se eu te der, por exemplo, o θ nessa região, θ, o alfa também sai dessa região, sai desse eixo para cá.
Isso aqui vai ser o alfa, que é o mesmo daqui. Agora, se eu te desse o θ, aí tu vai ter que analisar na questão, certo? Se o θ sai daqui agora, por exemplo, o θ vai do eixo vertical para o momento, o alfa também tem que sair daqui, tá? Então, isso aí que vai te orientar. Então, para saber onde é que vai estar o alfa, você vai olhar sempre o momento resultante. Então, provavelmente na questão, ou eu vou te dar esse momento inclinado, que é o momento resultante, ou eu vou te dar as componentes. Beleza? Mas a forma de calcular seria essa. Então, isso seria a equação da linha neutra para flexão assimétrica. Beleza? Vai ter casos que a gente vai ter essa flexão assimétrica junto com compressão normal. O que é compressão normal? É quando eu tenho um carregamento vertical, né, aplicado numa seção. Então, veja bem. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um pilar, né, uma coluna de canto, e essa coluna está carregada com duas vigas aqui, ó, como se fosse um pilar de canto. Esse carregamento da viga provoca um momento no pilar, tá, gente? Vai estar analisando o pilar, note aqui a cor. Então, ó, essa parte cinza vai ser o pilar. Então, essa viga aqui produz um momento, né? Como é que ela produz esse momento? Né? Ela produz um momento assim, ó. Tipo, ela tende a descer, né? E para baixo. Então, ela vai gerar um momento assim. Aqui, ó, já coisa, né? Regra da mão direita. E essa daqui, ó, tende a puxar o pilar também para baixo, vai gerar um momento assim. Então, outra aqui, né? Então, o que que eu tenho? Eu tenho essa parte do pilar, que é a de cima, toda essa parte aqui, ó, que tem um peso, né? Aí esse peso está apontando para baixo. Então, esse peso ele vai gerar um carregamento normal, normal a seção, na vertical, ao longo do eixo do pilar, um carregamento axial. Então, eu teria aqui, ó, carregamento axial, normal, momento e outro momento, certo? Chamar de momento 1 e momento 2, só para diferenciar. Então, quando eu tenho carregamentos normais e dois momentos, eu vou ter uma flexão do tipo composta e oblíqua. Por que ela vai ser composta? Porque tem carregamento axial. E oblíqua é o mesmo sentido que a gente já aprendeu aí em outros casos. Então, nos pilares de canto, sempre você vou ter flexão composta, oblíqua, do tipo assimétrica, tá? Flexão composta oblíqua. Beleza? Em casos de borda, né? Por exemplo, de borda, por exemplo, olha aqui, ó. Tem um pilar aqui, aí aqui é uma parede, é a parede limite da casa, um exemplo. Né? Isso daqui, e aqui vai para a parte interna. Então, eu tenho um pilar do tipo de borda. Então, veja o que eu tenho? Eu tenho viga desse lado, viga desse e viga desse. Essas vigas aqui, ó, desse lado, digamos que elas tenham o mesmo comprimento e o mesmo carregamento. Então, elas geram um momento só. Por exemplo, esse momento aqui vai ser esse momento. Vou chamar de M1. Né? Para fazer isso. Regra da mão direita. Seria o momento M1. E essa daqui, ó, faz esse momento aqui, ó. Seria o M2. Aí eu coloquei ele aqui do outro lado. Mas é a mesma coisa. M2. Então, o M1 e o M2, eles são iguais. Por quê? O mesmo carregamento e o mesmo comprimento de viga. Então, quando eles estão em sentidos opostos, tá vendo? Em sentidos opostos, tipo, se eu fizer a soma deles, vai ser um menos o outro, né? Porque um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Isso aqui vai dar zero. Então, é como se esses momentos não existissem, né? Então, note, é como se eu tivesse esse tipo de estrutura aqui, ó, na vida real. Para efeito de cálculo, eu poderia considerar ele assim, ó. Só nesse caso, como se fosse só essa viga. Desde que, tá, gente? Seja o mesmo carregamento aqui, ó, dos dois lados, ó, verdinho aqui, e o mesmo comprimento, para produzir os mesmos momentos em sentidos opostos. Então, na flexão composta, a gente vai analisar geralmente as colunas. Então, é como se eu tivesse uma flexão, né? Carregamento do tipo normal, bem aqui, né? Igual no outro caso, apontando para baixo, tá aqui ele. E esse momento dessa viga aqui, ó, né? Aí seria uma flexão do tipo reta, quando a gente tem só um momento. Ou simples, né? Então, teria um único momento, ó. Tá vendo aqui, ó, o momento? Põe a regra da mão direita, vai dar esse sentido aqui. Então, eu vou ter uma flexão composta do tipo reta ou normal, né? E lá de borda. Beleza? Então, nesse caso aqui, aquela fórmula grandona,
teria o força normal e o momento. Nesse outro caso aqui, ó, eu tenho um caso semelhante ao primeiro, né? Só que agora eu tenho como se fosse a fusão do primeiro e do segundo. Digamos assim, eu tenho vigas dos dois sentidos, certo? Fazendo uma cruz, digamos assim, são os pilares internos. Se eles tiverem o mesmo comprimento, esses momentos eles se anulam, certo? Então, por exemplo, eu teria um momento assim, né? E um assim. Eles se anulam. Pá, anulou com esse. Beleza? E o outro, no outro caso, ó, por exemplo, essas vigas de branco, mesma coisa, né? Ó, esse momento faz isso e esse faz isso. Né? Mesmo valor, se anulam também. Então, eles se anulariam. Então, se eles se anulam aqui nesse caso, gente, se eles se anulam, se eles se anulam aqui nesse caso, a gente vai dizer que a gente vai ter só carga normal. Então, a gente vai ter só compressão simples. Beleza? Então, veja os casos aí. Ó. Então, eu vou ter sempre a parcela da força normal. Né? A gente já aprendeu que compressão simples é força sobre área. No caso, a força aqui é a força N. Então, força sobre área. É porque que está mais ou menos? Porque pode estar para cima ou para baixo, né? Comprimindo ou tracionando. Abaixo. Então, mais ou menos. Aí vou ter a parte do primeiro momento, né? Momento y vezes z dividido por inércia y. E vou ter a outra parte do outro momento, como se fosse esse caso aqui, da flexão composta oblíqua. Então, quando acontecer esse tipo de caso, o que a gente vai fazer? Vai ter que somar as três partes. Somando essas três partes, né? Sigma 1, sigma 2, sigma 3, a gente vai chegar nessa equação geral aqui da flexão composta, que é semelhante a outro caso. Eu vou ter a carga dividido pela área, mais momento y vezes z dividido pelo momento de inércia, y, e o momento fletor z vezes y dividido pelo momento de inércia, z. Sacou? Então, essa aqui é a fórmula geral da flexão. Essa fórmula aqui resolve qualquer tipo de caso. Tá bom? Então, basta a gente ir, se for, eliminando alguns casos. Por exemplo, não tem carregamento normal, então essa parte aqui, ó, ela sai. Né? Passei aqui sem querer. Essa parte aqui, ó. Vou tirar esse trem aqui. Essa parte aqui, ó, ela sairia se não tem tensão normal. Então, ficaria só a flexão oblíqua. Ah, agora eu tenho só um momento em torno de um único eixo. Então, risca uma das partes, essa ou a de cima, essa aqui ou essa. Ficaria só a flexão do tipo reto ou normal, que a gente aprendeu na aula passada. Beleza? No geral, é isso. Aí, para encontrar a equação da linha neutra, é semelhante que a gente fez na outra, né? Aqui a gente vai ter a linha neutra, só que a linha neutra agora não passa quando eu tiver flexão do tipo composta, né, que tem a carga normal. Ela não vai passar pelo centro de gravidade. Então, ela vai passar aqui fora. Então, a linha neutra ela vai cruzar os dois eixos aqui, ó, o eixo vertical e o eixo horizontal da seção em algum ponto. Ó, que chamei esse ponto aqui, vai ter a altura z e esse ponto aqui vai ter a largura y. Beleza? Aí a coordenada desses pontos, note, ó, por exemplo, ele é 0 e z. E a coordenada desse outro ponto aqui, ó, é y e 0. Por quê? Eles estão em cima dos eixos. A gente vai escolher esses dois pontos para calcular a posição da linha neutra. Por quê? Uma reta, né, que é a linha neutra, você precisa ter só dois pontos para... Cadê o mouse? Precisa ter só dois pontos para poder fazer uma reta. Beleza? Então vamos lá. Então, seja aquela equação lá que a gente mostrou naquela hora, equação geral. A linha neutra a gente já sabe que a posição tem que ser zero, né? A tensão vai ter que ser zero na linha neutra. Então é a mesma coisa. Aí na primeira situação, vamos considerar aqui, ó, que a gente está nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui de cima, do qual o y é zero. Então, onde tiver o y, eu ponho zero. Ó. Então, nessa parte aqui da equação, eu coloquei zero. Note. Então, zero, ele vai zerar toda essa parte aqui. Não interessa o valor de mz de z. Então, vai zerar toda essa parte. Então, zerando toda essa parte, eu vou ter uma equação desse jeito. Tendo uma equação desse jeito, deixei o mais ou menos aqui, porque eu não sei como é que vai estar o tipo aí dos carregamentos, tá bom? Então, você deixa mais ou menos.
Aí basta você encontrar o valor de z nessa equação. Você vai ter o n sobre a, você vai ter um my sobre y e vai calcular o valor de z. A mesma coisa seria para o y. Se eu calculasse esse ponto aqui agora, nessa equação aqui, ó, em vez do y substituísse o z, seria zero, aí ia zerar essa parte, aqui, ia sobrar mz vezes y. Aí eu ia isolar igual como eu fiz aqui, ó. Então ficaria uma equação desse sentido aqui, ó, isolando o y. Então, tendo essas duas informações, gente, você vai encontrar a posição da linha neutra. Por quê? Vocês precisam dos valores dessas coordenadas y e z para jogar aqui. Então, tendo o valor de z, você pega o centro de gravidade e põe o valor. Digamos que deu assim, sei lá, 3 centímetros, positivo. Aí você marca 3 centímetros para cima e vai encontrar essa altura. Aí você marca um ponto. Aí encontra o valor do y. O valor do y deu menos 4, né? Menos 4 centímetros, estou chutando. Então, ó, menos 4 você vai marcar aqui para o lado esquerdo, que nem está aqui, ó, e tendo esses dois pontos, você liga por uma reta, né? E extrapola. Passa essa reta para cá e passa para cá. Então, essa reta que você passar vai ser a linha neutra. Aí, em função disso, você vai saber que região está comprimida e que região vai estar tracionada da peça. Beleza? Isso vai ficar mais claro aí quando a gente fizer um exercício. Beleza? Então é isso aí. Até mais.